O livro de Neemias conta sua história, um líder dos judeus que regressava a Jerusalém. Sob a sua direção foram reconstruídos os muros de Jerusalém. Contudo, Neemias não se contentou simplesmente em erguer estruturas físicas, mas desejava também que o povo fosse edificado espiritualmente. E ele ajudou os judeus a fazerem isso, a assumir o controle de sua vida, suas terras, e destinou o povo a voltar aos caminhos do Senhor. Vem comigo nessa história. Neemias era filho de Acalias e provavelmente pertencia à tribo de Judá. Seus ancestrais residiam em Jerusalém, antes de seu serviço na Pérsia. Judá encontrou-se no meio de um confronto entre o Egito e a Babilônia, e para evitar a destruição de Jerusalém, o rei Joaquim de Judá mudou sua lealdade do Egito para a Babilônia. Ele pagou tributo do tesouro em Jerusalém e deu alguns artefatos do templo e alguns dos objetos reais da família nobreza como reféns, incluindo Daniel e seus amigos. No entanto, em 597 a.C., Nabucodonosor sitiou Jerusalém e acabou caindo no segundo ano de Adar, 597. A cidade e com ela o templo foram totalmente destruídos. Os portões da cidade e todas as casas foram queimadas. Cerca de 10.000 cidadãos judeus, proeminentes como profissionais, os sacerdotes ricos e artesãos, foram levados para o exílio e obrigados a se mudar para a cidade da Babilônia. Nabucodonosor deixou apenas alguns remanescentes, alguns pobres para servir como agricultores e vinhateiros, os últimos deportados dos judeus para o exílio em 597. Coincidiu também com a destruição da sua amada cidade. Os persas derrotaram os babilônicos e muitos dos exilados judeus, incluindo Neemias, encontraram-se na Pérsia. Pouco depois, o rei Ciro da Pérsia emitiu um decreto permitindo que os judeus voltassem a Jerusalém para reconstruir o templo. A primeira e principal festa é liderada por Zorobabel, em 538 a.C. Cerca de 4 anos, o templo foi terminado e os israelitas estavam muito felizes. Muitos anos se passaram e as pessoas em Jerusalém eram pobres e a cidade e o templo de Deus não estavam sendo cuidados. De volta à Babilônia, Esra entende que precisa fazer algo sobre isso. E assim, uma segunda parte retorna 80 anos depois da primeira festa. Eles fazem uma restauração espiritual e religiosa. Neemias está entre os judeus que foram exilados na Babilônia. Neemias serve o rei Artaxerxes no seu palácio. Ele ouve alguns remanescentes judeus que vêm de Judá sobre o estado da cidade e o templo, que foi reconstruído. Mas as muralhas e as portas da cidade de Jerusalém já estavam em ruínas. A cidade e dentro dela o templo estão completamente desleixados. Deus Criador, então, fala com Neemias. E Neemias coloca em seu coração fazer algo sobre a reconstrução das paredes de Jerusalém. Depois de muita oração, Neemias se aproxima do rei Artaxerxes e pede permissão para voltar para Jerusalém. O rei concorda, não apenas permite que Neemias vá, mas também lhe dá carta de salvo-conduto para passar as terras que ele precisa percorrer para obtê-las. Além disso, o rei autoriza o fornecimento de madeira para ele e fornece parte do exército e da sua cavalaria para acompanhá-lo. Neemias e sua equipe parte para Jerusalém. Assim como na época de Moisés, Coré, Datã e Abirão se rebelaram contra Moisés, 3 pessoas também não ficaram felizes com o acontecimento: Sambalate, Tobias e Gesem. Os 3 eram de outros povos e não queria que os israelitas se tornassem mais independentes. De início, eles ridicularizavam e tentavam de todas as formas atrapalharem os trabalhos. E quando eles viram que os muros estavam crescendo, reuniram seus aliados para atacar Jerusalém. Neemias soube disso e preparou o povo para lutar, colocando vigias nos muros. Quando viram que os israelitas estavam preparados, os 3 estrangeiros desistiram do ataque. Percebendo que Neemias era a força por trás da obra,
tentaram intimidá-lo, mas Neemias não fugiu. Eles também tentaram difamar Neemias, dizendo que ele estava organizando uma rebelião contra o rei da Pérsia. Além disso, ainda prepararam emboscada para o matar, mas Neemias não caiu nelas. Apesar de toda oposição que durante um tempo conseguiu atrapalhar as obras de reconstrução, Neemias não se mostrou abatido e com muita habilidade conseguiu prover a organização e a motivação necessária para que o trabalho fosse concluído. Neemias soube interpretar muito bem as ameaças externas, foi prudente para não cair em ciladas e soube agir com os problemas internos. Após 52 dias, entre agosto e setembro de 445 a.C., a obra da reconstrução dos muros foi concluída. Quando o trabalho foi finalizado, Neemias tomou algumas ações para melhorar a vida em Jerusalém. Ele estabeleceu alguns funcionários e lhes delegou autoridade para que pudesse contribuir com um governo mais justo naquela província. Neemias também implementou uma estratégia de proteção da cidade. Ao redor, que entre 10 judeus deveriam residir dentro dos muros da cidade. Trabalhou também para corrigir vários abusos que existiam no meio do povo, através de um programa de reformas. Neemias também teve grande participação na revitalização da adoração em Jerusalém, santificando a nação e conduzi-la a uma renovação da aliança, através da leitura e exposição da lei feita pelos sacerdotes, principalmente o sacerdote Esdra, da confissão dos pecados e do juramento que o povo se prometeu em guardar os mandamentos da lei. Ele também se preocupou com a celebração das festas judaicas, sobretudo a festa dos tabernáculos. As reformas feitas também incluíram melhor apoio ao sacerdócio e a purificação do templo, a separação dos estrangeiros, a fim que a corrupção religiosa e a idolatria fossem banidas daquele lugar. Não é possível afirmar com exatidão quanto tempo durou o período de liderança de Neemias, pois provavelmente esse período foi intermitente. Neemias foi um homem de caráter. Ele é descrito como uma pessoa de oração, e Deus o abençoou seu trabalho poderosamente. Ele era íntegro, rígido com relação à justiça e demonstrava grande humildade, bondade e piedade. Ele possuía uma fé verdadeira no Deus de Israel e era especialmente comprometido com zelo pelo culto ao Senhor. Neemias governou Jerusalém durante 12 anos e depois voltou para o rei da Pérsia. Mais tarde, ele voltou a Jerusalém e implementou mais reformas dali, porque o povo tinha se desviado. Em toda a sua vida, Neemias foi fiel a Deus e não tolerou a injustiça entre o seu povo. Esta foi a história de Neemias, um engenheiro de Deus.